Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a este vídeo que pode literalmente transformar a sua vida financeira. Hoje vamos conversar sobre algo que muita gente subestima, mas que pode te trazer uma renda incrível: a criação de porcos. Vamos falar sobre quantos animais você realmente precisa para começar, quanto dinheiro você pode ganhar em apenas um ano e todos os segredos que aprendi ao longo de décadas, trabalhando com suinocultura. Se você está buscando uma oportunidade real de negócio no campo, fica comigo até o final, porque vou revelar números reais, estratégias práticas e tudo o que você precisa saber para ter sucesso. E se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto aqui embaixo e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá começar essa jornada rumo à prosperidade. Deixa eu te contar uma coisa com toda sinceridade. Quando comecei na criação de porcos há muitos anos atrás, eu não tinha a menor ideia de que esse negócio poderia ser tão lucrativo. Muita gente olha para a suinocultura e pensa que é algo complicado, sujo, difícil de gerenciar. Mas a verdade é que quando você entende o sistema, quando você aprende a trabalhar de forma inteligente e não apenas de forma pesada, tudo muda completamente. A criação de porcos é um dos negócios mais rentáveis do agronegócio brasileiro e vou te provar isso com números reais ao longo deste vídeo. Vamos começar entendendo o básico. A primeira pergunta que todo mundo me faz é: quantos porcos eu preciso para começar? E a resposta honesta é: depende do seu objetivo e do seu capital inicial. Mas vou te dar um panorama realista. Para você ter um negócio que realmente vale a pena, que te dê uma renda significativa e que permita crescimento, eu recomendo começar com pelo menos 10 a 15 matrizes. Isso mesmo, fêmeas reprodutoras. Com esse número de matrizes e um bom reprodutor, você consegue estabelecer uma base sólida para o seu negócio. Agora você deve estar se perguntando: mas por que matrizes? Por que não comprar leitões e engordá-los direto? Olha, essa é uma dúvida muito comum e vou explicar de forma clara. Quando você trabalha com ciclo completo, ou seja, com reprodução e engorda, você tem um controle muito maior sobre todo o processo produtivo. Você não fica dependente de comprar leitões de terceiros, você conhece a genética dos seus animais, consegue melhorar a qualidade do seu plantel ao longo do tempo e, principalmente, você multiplica seu rebanho de forma exponencial. Deixa eu te dar um exemplo prático para você visualizar melhor. Imagine que você começa com 12 matrizes e um reprodutor. Cada matriz pode ter em média 2 partos por ano e em cada parto nascem entre 10 a 12 leitões. Já dá para perceber que os números começam a ficar interessantes, não é? Fazendo uma conta conservadora, você teria aproximadamente 240 leitões nascendo por ano. Desses leitões, considerando uma mortalidade de cerca de 10%, que é normal e esperada, você teria mais de 200 animais para trabalhar. Agora vamos falar de dinheiro, porque no final é isso que interessa, certo? Vamos ser bem realistas aqui. Um leitão desmamado com cerca de 25 dias de vida está valendo hoje entre 250 a 350 reais, dependendo da sua região e da qualidade genética do animal. Se você decidir vender nessa fase, já consegue um retorno interessante, mas o grande lucro mesmo está em engordar esses animais até atingirem o peso de abate, que fica em torno de 120 a 140 quilos. Um porco terminado, pronto para o abate, está sendo vendido hoje entre 8 a 12 reais o quilo vivo, novamente, dependendo da região e do momento do mercado. Fazendo uma conta simples, um animal de 130 quilos vendido a 10 reais, o quilo te dá R$ 1.300 brutos por animal. Agora multiplica isso por 200 animais ao ano. Estamos falando de um faturamento bruto de R$ 260 mil por ano. Você está entendendo o potencial desse negócio? Mas calma lá, porque não é só a receita que precisamos considerar. Vamos falar dos custos, porque eu quero ser totalmente transparente com você. A criação de porcos exige investimento, sim, mas é um investimento que se paga rapidamente quando você faz as coisas do jeito certo. Vamos começar pela infraestrutura. Você vai precisar construir pocilgas adequadas e aqui não precisa ser nada de outro mundo.
mas precisa ser funcional e higiênico. Para começar com 12 matrizes, você vai precisar de baias para as matrizes gestantes, maternidades para os partos, uma baia para o reprodutor e baias de crescimento e terminação para os leitões. Dependendo do material que você usar e da sua habilidade para construir ou negociar, você consegue montar uma estrutura básica com algo entre 20 a 40 mil reais. Parece muito? Pode parecer, mas vou te mostrar que esse investimento se paga rapidinho. Agora vamos falar da alimentação, que é de longe o maior custo na criação de porcos. A ração representa cerca de 70 a 80% dos custos de produção. Um porco do nascimento até o abate consome aproximadamente 250 quilos de ração. O preço da ração varia muito, mas vamos trabalhar com uma média de R$ 1,20 o quilo. Isso dá cerca de R$ 300 de ração por animal terminado. Você pode estar pensando, nossa, mas isso come todo o lucro. E eu te digo, não come, porque fizemos a conta do animal terminado, mas não podemos esquecer das outras possibilidades. Muitos criadores vendem os leitões desmamados e têm uma margem de lucro excelente, porque o custo de criação até o desmame é muito menor. Outros vendem os animais com 60 a 70 quilos, que é o chamado porco de meia carcaça, muito valorizado em algumas regiões. Além da ração e da infraestrutura, você tem outros custos como medicamentos, vacinas, assistência veterinária, energia elétrica, água e mão de obra. Se você mesmo vai trabalhar na propriedade, já economiza bastante com mão de obra no início. Com uma estrutura para 200 porcos, você consegue gerenciar sozinho ou com a ajuda de um familiar, principalmente se organizar bem a rotina. Somando todos os custos, incluindo a ração, medicamentos, manutenção e uma reserva para imprevistos, você vai gastar aproximadamente R$ 400 a R$ 500 por animal terminado. Lembra que a gente calculou uma receita de R$ 1.300 por porco? Então, o lucro líquido fica entre R$ 800 a R$ 900 por animal. Multiplicando por 200 animais, estamos falando de um lucro líquido anual entre 160 a 180 mil reais. Agora me diz, qual negócio você conhece que com um investimento inicial de 50 a 70 mil reais te dá um retorno de mais de 150 mil por ano? E olha que estou sendo conservador nos números. Com manejo adequado, genética de qualidade e boa gestão, esses valores podem ser ainda maiores. Mas vamos falar da parte prática agora, porque de nada adianta saber os números se você não souber como fazer tudo funcionar na prática. A criação de porcos exige disciplina, rotina e atenção aos detalhes. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é para quem quer trabalhar de qualquer jeito. Primeiro ponto fundamental, a nutrição. Você precisa fornecer ração de qualidade e nas quantidades certas para cada fase de vida do animal. Um leitão lactente tem necessidades nutricionais completamente diferentes de um porco em terminação. Você pode comprar ração pronta, que é mais prático no começo, ou pode fazer sua própria ração se tiver conhecimento e acesso aos ingredientes. Muitos produtores conseguem reduzir significativamente os custos fabricando a própria ração, mas isso exige estudo e equipamento adequado. Segundo ponto, sanidade. Porcos são animais relativamente resistentes, mas precisam de um programa sanitário bem estabelecido. Vacinação contra as principais doenças, vermifugação periódica, controle de ectoparasitas, tudo isso é essencial. Não dá para economizar com a saúde dos animais porque uma doença pode dizimar seu plantel e acabar com todo o seu investimento. Tenha sempre um médico veterinário de confiança para te orientar. Terceiro ponto crucial, o manejo reprodutivo. Aqui está um dos segredos para você maximizar seus lucros. Você precisa identificar o cio das matrizes corretamente, fazer as coberturas no momento ideal, acompanhar a gestação, preparar as fêmeas para o parto e garantir que os leitões nasçam fortes e saudáveis. A fase de maternidade é crítica. Você precisa garantir que os leitões mamem o colostro nas primeiras horas de vida. Manter a temperatura adequada na maternidade, fazer o manejo de dentes e cauda, aplicar ferro injetável. São detalhes que fazem toda a diferença na taxa de sobrevivência dos leitões.
Quarto ponto, instalações. Não precisa ser luxuoso, mas precisa ser funcional. As pocilgas precisam ter boa ventilação, proteger os animais do sol e da chuva, ter piso adequado que não machuque as patas dos porcos, sistema de bebedouros funcionando bem e, principalmente, precisam facilitar a limpeza. A higiene é fundamental. Você vai precisar limpar as baias diariamente, remover os dejetos, lavar os bebedouros e comedouros. Parece trabalhoso? É, mas vira rotina e você otimiza seu tempo com a prática. Uma coisa que aprendeu ao longo dos anos e que faz toda a diferença: organização. Você precisa ter controle de tudo, quando cada matriz foi coberta, data prevista para o parto, quantos leitões nasceram, quantos desmamaram, peso dos leitões animais em cada fase, consumo de ração, gastos com medicamentos, tudo. Pode parecer burocrático, mas é isso que te permite identificar problemas, encontrar gargalos e tomar decisões assertivas. Hoje em dia existem até aplicativos para a gestão de suinocultura que facilitam muito esse controle. Vamos falar sobre genética porque isso é importantíssimo e muita gente não dá a devida atenção. A escolha das matrizes e do reprodutor vai determinar a qualidade dos seus leitões, a velocidade de crescimento, a conversão alimentar, a quantidade de carne magra na carcaça, enfim, vai impactar diretamente no seu lucro. Não adianta economizar na compra dos reprodutores porque você vai perder muito mais ao longo do tempo com animais de baixa produtividade. As raças mais utilizadas comercialmente no Brasil são Landrace, Large White e Duroc. Muitos criadores trabalham com cruzamentos entre essas raças para aproveitar o que chamamos de vigor híbrido ou heterose, que potencializa as características desejáveis. Por exemplo, um cruzamento muito comum é usar matrizes F1, que são filhas do cruzamento entre Landrace e Large White, e cobri-las com um reprodutor Duroc. Os leitões desse cruzamento crescem rápido, têm boa conversão alimentar e produzem carne de qualidade. Quando você for comprar suas matrizes e reprodutor, procure fornecedores sérios, de preferência granjas de genética certificadas. Peça para ver os dados zootécnicos dos animais, o histórico produtivo das mães, os índices de conversão alimentar. Não compre no escuro. Um bom reprodutor e boas matrizes custam mais caro inicialmente, mas vão te dar retorno muito maior ao longo do tempo. Outro aspecto importante é o mercado. Antes de começar, você precisa estudar o mercado da sua região. Quem compra porcos na sua área? Tem frigorífico próximo? Tem demanda por leitões? Tem mercado para venda direta ao consumidor? Quanto mais canais de venda você tiver, melhor. Alguns criadores vendem tudo para frigoríficos, outros preferem vender diretamente para açougues ou consumidores finais, onde conseguem um preço melhor. A venda direta é uma excelente estratégia para aumentar a margem de lucro. Em vez de vender o porco vivo por R$10 o quilo, você pode abater, processar e vender a carne por R$20 a R$30 o quilo, dependendo do corte. Claro que isso dá mais trabalho e exige estrutura para abate e processamento, mas é uma possibilidade interessante para quem quer agregar valor. Tem também a questão da sustentabilidade e do aproveitamento de subprodutos. Os dejetos dos porcos, quando bem manejados, são um excelente adubo orgânico. Você pode usar na sua própria lavoura, se tiver uma área agrícola, ou pode vender para outros produtores. Isso, além de gerar uma receita extra, resolve o problema do descarte dos dejetos, que precisa ser feito de forma ambientalmente correta. Falando em questões ambientais, isso é algo que você não pode ignorar. A legislação ambiental brasileira é rigorosa com relação à criação de animais e você precisa estar regularizado. Dependendo do tamanho da sua produção, vai precisar de licença ambiental. Parece burocrático e chato, mas é importante estar em dia para não ter problemas futuros. Além disso, fazer o manejo correto dos dejetos não é só uma questão legal, é uma questão de responsabilidade e sustentabilidade. Agora quero falar sobre algo que muita gente esquece: o fator psicológico e emocional. Trabalhar com criação de animais não é para qualquer um. Você vai criar afeto pelos animais e depois vai ter que vender para abate. É um ciclo que você precisa entender e aceitar desde o início. Os porcos são animais inteligentes, carismáticos, cada um tem sua personalidade.
mas você está fazendo isso como um negócio, como uma forma de sustento, e precisa ter clareza disso. Também tem a questão da rotina. Final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, não importa. Os animais precisam ser alimentados e cuidados todos os dias. Então, você não pode simplesmente largar tudo e viajar sem ter alguém responsável cuidando dos porcos. É um compromisso diário. Mas sabe o que é bonito nisso? É que você está construindo algo seu com suas próprias mãos, um negócio que te dá independência financeira e qualidade de vida. Deixa eu te contar sobre alguns erros comuns que vejo iniciantes cometendo para você não cair nas mesmas armadilhas. Primeiro erro: superlotar as instalações. Na ânsia de ganhar mais dinheiro mais rápido, tem gente que coloca mais animais do que o espaço comporta. Isso é péssimo. Animais estressados, brigando, sem espaço adequado, crescem menos, ficam doentes com mais facilidade e podem até morrer. Respeite a densidade adequada. Cada animal precisa ter seu espaço. Segundo erro, economizar na ração. Já vi gente dando ração de qualidade duvidosa ou fornecendo quantidade insuficiente para economizar. Resultado? Os animais demoram muito mais para atingir o peso de abate, a conversão alimentar piora e no final você perde dinheiro. Ração é investimento, não é custo. É o que transforma o leitão em um porco de 130 quilos. Terceiro erro, não fazer controle zootécnico. Criar porco no achismo é receita para o fracasso. Você precisa pesar os animais periodicamente, calcular a conversão alimentar, saber qual matriz está produzindo melhor, identificar animais com baixo desempenho. Sem dados, você não consegue tomar boas decisões. Quarto erro, não ter capital de giro suficiente. A suinocultura tem um ciclo produtivo. Você vai gastar com ração e outros insumos todo mês, mas a receita vem de tempos em tempos, quando você vende os animais. Se você começar sem reserva financeira para aguentar esse ciclo, vai passar aperto e pode ter que vender animais antes do momento ideal, prejudicando sua lucratividade. Quinto erro, não buscar conhecimento. O mundo da suinocultura está sempre evoluindo. Surgem novas técnicas de manejo, novas genéticas, novos produtos, novas estratégias nutricionais. Você precisa estudar, fazer cursos, participar de grupos de produtores, trocar experiências. O conhecimento é o que vai te diferenciar e te colocar na frente dos concorrentes. Agora vamos falar de estratégias para você crescer e expandir seu negócio. Você começa com 12 matrizes, mas não precisa parar aí. À medida que o negócio vai funcionando e você vai ganhando experiência, pode ir aumentando o seu plantel. O ideal é fazer isso de forma planejada. A cada ciclo, você separa as melhores leitoas, aquelas filhas das matrizes mais produtivas, e substitui as matrizes mais velhas ou menos eficientes. Com o tempo, você pode dobrar, triplicar seu rebanho. Tem produtor que começou pequeno, como estou te propondo, e hoje tem mais de 100 matrizes, com uma renda anual que passa facilmente de R$500 mil. Claro que isso não acontece da noite para o dia, mas acontece para quem trabalha sério, com planejamento e dedicação. Outra estratégia interessante é a integração. Existem grandes empresas do setor que trabalham com sistema de integração vertical. Elas fornecem os leitões, a ração, a assistência técnica e você entra com as instalações e o trabalho. No final do ciclo, eles compram os animais por um valor pré-acordado. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você tem menos risco de mercado e não precisa se preocupar com venda. A desvantagem é que você ganha menos por animal porque a empresa fica com uma parte do lucro. É uma opção para quem está começando e quer mais segurança. Também tem a possibilidade de agregar valor através do processamento. Em vez de vender o porco vivo, você pode produzir linguiças, bacon, presunto, copa, lombo temperado e vender diretamente para o consumidor ou para restaurantes. Isso aumenta muito sua margem de lucro, mas exige uma estrutura de abate e processamento legalizada, além de conhecimento técnico sobre manipulação de alimentos. Falando em legalização, isso é importante. Para vender carne para terceiros, você precisa de registro nos órgãos de inspeção, seja municipal, estadual ou federal, dependendo do seu alcance de mercado. Parece complicado, mas existem profissionais que te ajudam com isso.
E estar legalizado abre muitas portas. Uma coisa que eu observo é que cada vez mais consumidores estão valorizando produtos de origem conhecida, animais criados de forma mais natural, com bem-estar animal. Se você conseguir trabalhar com um sistema mais extensivo ou semi-extensivo, criando os porcos com acesso à área externa, em contato com a natureza, pode cobrar um preço premium por isso. É o que chamam de carne de porco caipira ou colonial. O mercado para esse tipo de produto está crescendo. Vamos falar rapidamente sobre bem-estar animal, porque isso está cada vez mais em evidência. Não é só uma questão ética, é uma questão de qualidade do produto e de sustentabilidade do negócio. Animais criados em condições de estresse produzem carne de qualidade inferior e têm pior desempenho zootécnico. Proporcionar ambiente adequado, permitir que expressem comportamentos naturais, evitar práticas dolorosas, desnecessárias, tudo isso resulta em animais mais saudáveis, produtivos e em um produto final melhor. Outro ponto que não posso deixar de mencionar: networking. Conecte-se com outros criadores, participe de associações de suinocultores da sua região, vá em dias de campo, eventos do setor. Trocar experiências com quem já está na atividade é valiosíssimo. Você aprende truques, descobre fornecedores, fica sabendo de oportunidades de mercado, cria parcerias. O agronegócio funciona muito em rede e estar bem conectado faz toda a diferença. Agora, para finalizar, quero fazer um resumo do que conversamos e dar aquele empurrãozinho final para você que está pensando em começar. A suinocultura é um negócio rentável, comprovadamente lucrativo, com demanda garantida, porque carne suína é a proteína animal mais consumida no mundo. O Brasil tem condições excelentes para a produção. Clima favorável, disponibilidade de grãos para a fabricação de ração, mercado consumidor crescente. Com um investimento inicial relativamente acessível, entre 50 a 70 mil reais, você monta uma estrutura para começar com 12 a 15 matrizes. No primeiro ano, já consegue um retorno significativo, com possibilidade de lucro líquido acima de 150 mil reais anuais, se fizer tudo certinho. E o mais importante, é um negócio escalável. Você começa pequeno, aprende, ganha experiência e vai crescendo de forma sustentável. Claro que não é fácil, exige trabalho, dedicação, disciplina, mas qual negócio realmente lucrativo não exige? A diferença é que na suinocultura você está construindo algo concreto, tangível, um patrimônio que cresce e se multiplica. E tem a satisfação de produzir alimento, de contribuir para a segurança alimentar, de fazer parte de uma cadeia produtiva importante. Se você chegou até aqui no vídeo, agradeço de coração pela sua atenção. Espero ter esclarecido suas dúvidas e principalmente ter te mostrado que sim, é possível ficar rico criando porcos, mas é preciso fazer com seriedade, profissionalismo e conhecimento. Não existe mágica, existe trabalho bem feito. Se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, deixa aquele like aqui embaixo. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, onde vou continuar destrinchando todos os aspectos da criação de porcos e de outros negócios lucrativos do agronegócio. Deixa aqui nos comentários, você pretende começar na suinocultura? Já tem experiência com criação de animais? Tem alguma dúvida específica? Vou adorar ler e responder cada um de vocês. Vamos construir aqui uma comunidade de produtores de sucesso, trocando experiências e crescendo juntos. Lembre-se, o conhecimento transforma, mas só a ação constrói riqueza. De nada adianta saber tudo sobre criação de porcos se você não colocar em prática. Então, meu desafio para você é: comece a planejar, faça as contas adaptadas para a sua realidade, visite propriedades, converse com produtores e dê o primeiro passo rumo à sua independência financeira através da suinocultura. Um abraço enorme, sucesso para você e até o próximo vídeo, onde vamos continuar essa jornada rumo à prosperidade no campo.